Então, hoje nós começamos o movimento circular, falaremos, né, conversaremos sobre o movimento circular, que é um conteúdo tranquilo. Tá? Então, não tem bicho de sete cabeças aqui, não. Bem, algumas coisinhas que nós vamos trabalhar, né? Vamos devagarinho. É uma coisa bem do dia a dia, então, na verdade, vocês percebem que eu trago tudo para o dia a dia, né? Porque fica mais fácil de vocês associarem, assemelharem, tá? Então, aqui eu tenho um videozinho de um movimento circular. Olha só. Olha aí. Movimento perfeito, né? É um movimento circular. A bola, ela dá uma volta 360 graus. Então, a gente vai ver o movimento circular, como isso daí, tá certo? Então, tem um movimento circular em diversas coisas do nosso dia a dia. Em diversas situações do nosso dia a dia. Um ventilador, quem nunca ficou olhando um ventilador girando, né? A roda de um pneu, a roda de uma bike, as engrenagens, umas engrenagens de um relógio, qualquer coisa, as hélices de um helicóptero, que estão uma coisa muito bacana nas hélices do helicóptero, quando a gente, se der tempo lá na frente a gente fala, em um outro conteúdo. Inclusive, não sei se vocês já perceberam, mas se você ficar olhando por muito tempo, por exemplo, as hélices de um ventilador quando giram muito rápido, ou a roda de um carro, vocês já viram ela girando ao contrário? Está girando para cá, de repente, bem devagarinho, bem devagarinho. Por que isso acontece, professor? O nosso cérebro, ele só consegue associar a nossa visão uma certa frequência de atualização. Eu vou falar ainda sobre o que é frequência, vou já explicar para vocês o que é frequência. Mas existe uma frequência de atualização na TV. Sabe quando você filma a TV que você começa a ver as listras passando? Aquilo é a frequência de atualização. A câmera ela consegue captar isso, os nossos olhos não conseguem, porque é muito rápido. Então, em uma situação como essa, de um ventilador, por exemplo, a gente não consegue acompanhar o movimento das hélices. Elas giram muito rápido, elas giram com uma frequência muito alta. Então, o que a gente consegue acompanhar, a frequência máxima que a gente consegue acompanhar é de momentos anteriores aonde ela está naquele exato momento, porque a gente não consegue visualizar como uma lâmpada. Por exemplo, a corrente elétrica na nossa casa, ela chega com uma frequência de 60 Hz, ou seja, ela vai e volta, vai e volta, vai e volta 60 vezes por segundo. Se você tivesse uma lâmpada daquelas incandescentes de filamento e pudesse visualizar aquela lâmpada na frequência em que a corrente elétrica está chegando, ou seja, indo e voltando 60 vezes por segundo, você veria aquela lâmpada piscando 60 vezes por segundo. Mas é muito rápido, é muito mais do que o nosso cérebro consegue acompanhar, a frequência dos nossos olhos. Eu não lembro agora se é 20 Hz. Toda a vida eu vou procurar e eu nunca mais lembro, nunca mais acho. Eu nunca mais achei. Até eu procurei, mas não achei mais. Não lembro mais. Mas eu acho que é de 20 Hz, sabe? Então, quando você pega uma lâmpada que está piscando a 60 Hz, 60 vezes por segundo, você não consegue visualizar ela piscando. E aí você vê como se ela fosse uma coisa só. Na hélice do ventilador é a mesma coisa. Eu não consigo acompanhar ele girando tão rápido. Então, eu acabo acompanhando sempre uma frequência muito menor do que ele está girando. E isso faz com que eu fique visualizando imagens anteriores. Né? E aí eu tenho a impressão de que ele está girando ao contrário. São movimentos circulares.
E aí nós vamos trabalhar movimento circular uniforme. Uniforme porque eu estou considerando que ele está girando com uma velocidade constante. Senão vai acanalhar o negócio, aí complica demais. O negócio é simplificar, né? Beleza? Galera, eu vou comer agora isso porque eu tô com a fome da peste e eu não consegui parar ainda não. Bem, aqui eu tenho os ponteiros do relógio. Tem 3 ponteiros no relógio. Segundo, minuto e hora. E esses ponteiros, eles giram com uma certa frequência, né? O que é a frequência? O que é a frequência de giro? Frequência é o número de vezes que ele gira por unidade de tempo. Por exemplo, a frequência em Hertz é voltas por segundo. Hertz são voltas por segundo, ou ciclos por segundo. Então, a frequência é o número de vezes que aquele negócio gira por segundo. Então, a frequência de 60 Hz significa que a corrente elétrica ela vai e volta 60 vezes por segundo. Mas eu posso dar essa frequência em outras unidades, como RPM, que é rotações por minuto, número de voltas por minuto. O período é o tempo necessário para aquele negócio dar uma volta completa. Por exemplo, qual é o período de translação da Terra? Uma volta em torno do Sol, 365 dias. Qual é o período de rotação da Terra? 24 horas. É o tempo para dar uma volta em torno de si mesma. Qual é o período de translação da Lua? Uma volta da Lua em torno da Terra, mais ou menos 28 dias. Qual é o período do ponteiro dos segundos? Qual é o período do ponteiro dos segundos? Qual é o período do ponteiro dos minutos? 60 minutos. Qual é o período do ponteiro da hora? 12. 12 para ele fazer uma completa no relógio de 12 horas. Exatamente, Arthur, porque o relógio ele só tem 12 horas, né? E aí acaba sendo uma pegadinha, que o cara vai pensar um dia, né? Mas são 12 horas, é um relógio que eu tô falando. Então, o ponteiro do relógio demora 12 horas, ou 12 horas. 12 horas para dar uma volta completa. Beleza? Então, esse é o conceito do período. Período é o tempo necessário para você ter uma volta completa, né? Você ter um evento completo. Tudo bem? Dúvidas? Por exemplo, as fases da Lua. A Lua cheia cada fase da Lua tem um período de duração, né? De mais ou menos uma semana. Então, cada fase da Lua dura mais ou menos 7 dias, né? Aquele período. Tudo bem? Tem vários exemplos de período que você pode citar, né, no nosso dia a dia. Com que período isso acontece? Né? Com que período isso vem acontecendo? Por exemplo, estou tendo dores de cabeça. Aí o médico vai dizer, com que período você está tendo dor de cabeça? Estou tendo crise alérgica. Com que período essas crises estão ocorrendo? Asmáticas, essas coisas. Né? Então, período é o tempo. Período é o tempo. E nós representamos esse tempo por um tesão, tá bom? Para diferenciar de ΔT, que é tempo, o período ele é o tesão. Então, período de um pêndulo. Alguns historiadores dizem que Galileu teria desenvolvido o relógio de pêndulo para contar o tempo, né? Que antes ele contava o tempo tipo um conta-gotas, né? Um relógio de gotas. E aí ele teria desenvolvido um relógio de pêndulo olhando o lustre na Torre de Pisa, e aí ele percebia que esse lustre ele ficava oscilando. E ele percebeu que uma oscilação ela vai ter sempre o mesmo intervalo de tempo. Então eu podia usar isso para calcular o tempo, né? Então um período, nesse caso, é o tempo necessário para esse pêndulo
ele ir e voltar. É o tempo de uma repetição. Tá bom? E o legal disso que eu estou falando a vocês é o seguinte. Se vocês pegarem um pêndulo de 1 metro de fio, 1 metro, e levantar esse pêndulo até aqui e soltar ele. Ou você pega esse mesmo pêndulo e levanta ele só até aqui e solta. Ou você pega esse pêndulo e levanta ele e bota mais alto aqui. Até aqui e solta. Suponha que você consiga soltar esses 3 pêndulos juntos, né, ao mesmo tempo, de posições diferentes. Os 3 demorariam o mesmo intervalo de tempo para dar uma volta completa. O mesmo. O tempo que o azul, que está lá em cima, todos têm o mesmo tamanho. Vai demorar, é igual ao tempo que o azul claro, que está lá embaixo, vai demorar para dar uma volta completa, para ir e voltar. Foi isso que Galileu percebeu. Isso é fantástico. O período é o mesmo, só depende do comprimento do fio e da massa das bolinhas, né? Considerando que são pêndulos iguais, né? Mas o impulso inicial não vai influenciar nisso, não, professor? Não, porque eu não estou dando impulso, eu estou soltando. Não estou dando impulso, eu só estou soltando. Tá? Eu não vou jogar. Aí o que acontece? Olha como é legal isso. Professor, mas essa bolinha azul escura, ela vai ganhar mais velocidade. Vai. Só que ela tem um tempo, ela tem um espaço grande para percorrer. A bolinha azul claro, ela vai sair com pouca velocidade, mas ela tem um espaço pequenininho para percorrer. Então acaba que uma coisa compensa a outra. Isso é fantástico, fantástico. Essa descoberta de Galileu, né? Observando, através de observações, ele teria percebido isso. Então, frequência, como eu falei, é o número de vezes que um evento se repete por unidade de tempo. RPM. Pronto. RPM é rotações por minuto. A banda RPM, rotações por minuto. No carro, do lado tem o velocímetro do carro, aí tem o contador do motor. O motor está trabalhando, aí tem lá 1.000, 2.000, 8.000. Então, se você está com o motor funcionando a 4.000, é 4.000, aí tem aqui embaixo, ó, RPM. Ou seja, ele está dizendo que naquela velocidade, com aquela marcha que você está usando, o motor ele está trabalhando a 4.000 rotações por minuto. Então, os pistões estão trabalhando a 4.000 voltas por minuto. Imagina aí como o negócio é violento. É por isso que esquenta tanto o motor. São muitas voltas. É por isso que ele esquenta tanto. Né? Eu tenho muito movimento ali dentro. E aí, essa frequência, ela pode ser dada como sendo 1 sobre T. Frequência é 1 sobre período. Por exemplo, preste atenção no que eu vou falar agora. Suponha que eu tenho uma bolinha, essa bolinha aqui, ó, que está girando em torno da Terra. Essa bolinha, ela demora 2 segundos para dar uma volta completa. Essa bolinha, ela demora 2 segundos para dar uma volta completa. Qual é o período dela e qual é a frequência dela? São 30 rotações por minuto, né? Em segundos. Eu quero em segundos. Segundos e hertz. E aí? Nada? Essa bolinha, ela demora 2 segundos para dar uma volta completa. Qual é o período dela? 2 segundos. Período é o tempo para dar uma volta completa. Qual é a frequência? A frequência é o número de voltas que ela dá por segundo. Se ela dá uma volta em 2 segundos, em 1 segundo, ela dá quantas voltas? Não, meu amor. Uma vez por segundo, não.
ela dá uma volta em 2 segundos. Ela dá uma volta em 2 segundos. Demora 2 segundos para dar uma volta. Qual é a frequência dela? Frequência é o número de voltas que ela dá por segundo. Se ela dá uma volta completa em 2 segundos, então em 1 segundo ela dá meia volta. Então em 1 segundo ela dá só meia volta. Então teria 0,5 Hz. Que é esta equação aqui, ó, que eu estou mostrando a vocês. Ó. Frequência é 1 sobre T. Se o T é 2, a frequência é 0,5. Frequência é o inverso do período. Período é o inverso da frequência. Se eu disser assim, se eu disser que o objeto ele tem uma frequência de 5 Hz. Qual é o período dele? Ele tem uma frequência de 5 Hz. Qual é o período dele? Ou seja, ele dá 5 voltas por segundo. Qual é o tempo que ele dá uma volta? Ele dá 5 voltas por segundo. Qual é o tempo para ele dar uma volta? 0,2. Então eu faria, ó, da mesma forma que frequência é o inverso do período, eu posso escrever que o período é o inverso da frequência. Se eu estou dizendo que ele dá 5 voltas por segundo, então é porque para dar uma volta ele demora 0,2 segundos. Perguntas? Dúvidas? É aqui. Sim, claro. Beleza. Mais alguém quer falar alguma coisa? Tranquilo. Então aqui eu tenho diversos... No espaço, nós temos muitos satélites orbitando a Terra. Muitos, que eu digo, são muitos mesmos. Muito mesmo. E desses muitos satélites, boa parte não funciona mais, né? São o que nós chamamos de lixo espacial. No período da Guerra Fria, da corrida armamentista, o homem queria, de qualquer forma, chegar ao espaço. Né? Então, foi lançado muita porcaria para o espaço. E muitas dessas coisas ainda estão por lá. Então, de vez em quando cai uma dessas quinquilharias que estão girando por lá. Só que na hora que eles caem na Terra, na reentrada, né, o atrito com a atmosfera é tão grande que eles incineram. A boa parte pega fogo lá em cima mesmo e algumas caem no oceano. Então é difícil cair alguma coisa na Terra e é mais difícil ainda atingir alguém. Então nós temos esses satélites girando em torno da Terra constantemente. Alguns satélites, eles são chamados satélites geoestacionários, que são satélites de telecomunicação, satélite de celular, operador de celular, de internet. São satélites que precisam ficar parados numa determinada posição, porque, imagina, eu quero fazer uma ligação, e aí eu tenho que enviar esse sinal para o satélite chegar lá para enviar esse sinal para a Europa. Só que aí, na hora que eu fui fazer a ligação, o satélite não estava passando em cima do Brasil, eu estava lá no Japão. Então, como é que eu consegui fazer uma ligação assim? Não vou. Então, esses satélites, eles ficam girando praticamente parados no mesmo ponto. Né? Eles giram parados em relação a um ponto da Terra. Então, o tempo que eles demoram para girar em torno da Terra, ou seja, o período deles, é exatamente igual ao período de rotação da Terra.
eles demoram 24 horas para girar em torno da Terra. E a Terra também demora 24 horas para girar em torno de si. Então, eles estão sempre paradinhos naquela posição, né? Embora, por estarem a velocidades altíssimas, por exemplo, o GPS, vocês sabem que o GPS, quando você marca, ele dá um erro, né? Assim, ele apresenta, inclusive, pode ter um erro aí de até 4 metros, de até 15 metros. Porque o relógio do satélite, quando está lá em cima, por estar a uma velocidade muito alta, isso chama-se relatividade, né? Você vê no final do segundo ano de Galileu. Eu tenho um atraso, eu tenho uma variação no relógio do satélite lá em cima em relação ao que está aqui embaixo. Isso faz com que eu dê uma imprecisão nas coordenadas. Então, todo dia, esse relógio tem que ser atualizado. Senão, vai me dando erros cada vez maiores, de quilômetros, né? Então, todo dia, esse relógio ele vai sendo atualizado. Não sei se vocês já estudaram, né, matemática. Então, aqui eu tenho espaço angular. O que é o espaço angular? Espaço angular é o espaço percorrido por um corpo em um determinado ângulo, né? Uma curva, por exemplo. Aquele espaço percorrido ali, eu chamo de espaço angular, tá certo? Naquele ângulo. O ângulo descrito, quando eu percorro aquela distância, eu chamo de espaço angular. A distância percorrida, se eu estivesse fazendo uma curva aqui, ó, estou eu aqui fazendo essa curva, a distância percorrida, essa distância S, entre esses pontos aqui, ó, nota que eu descrevi um certo ângulo, um ângulo que eu chamei aqui de φ, tá? Essa distância percorrida, para calcular ela, eu posso usar essa equação, ó, o ângulo descrito vezes o raio. O espaço que eu percorro, o espaço linear, a distância percorrida, é o ângulo descrito, o espaço angular, vezes o raio. Para eu calcular isso daí, mas não se aperreie, eu estou só mostrando isso para definir o que é um radiano, né? Acredito que você já deve ter ouvido falar, um radiano, a medida de um radiano, um rádio. O que é um radiano? Um radiano é uma medida de quando você tem uma distância percorrida igual a um raio. Quando essa distância que você percorre aqui, ó, essa distância S, ela tem o mesmo valor de um raio, então esse espaço angular, ele vale um radiano, um rádio. Então é muito comum você ouvir essa expressão de radianos, né? Um rádio. O que é um rádio? É quando esse espaço percorrido, por exemplo, se eu tenho um raio de curva aqui de 50 metros e eu andei exatamente 50 metros, então o meu espaço angular é um espaço de um rádio. É um espaço de um radiano. Ou seja, é um espaço de uma medida de raio. E aí é um radiano, tá? Só para explicar para vocês o que é isso daí, tá certo? Portanto, quando você tem um comprimento de circunferência, uma volta completa em uma circunferência, ela é dada por 2πr, né? Vocês já devem ter trabalhado isso em matemática, tudo bem? 2πr. O 2πr é uma medida do comprimento de uma circunferência. Se eu substituir isso no espaço percorrido dentro desta equação aqui, ó, se eu percorri uma volta completa, que é uma distância de 2πr, o comprimento de uma circunferência, então eu ficaria com essa equação assim, ó, 2πr igual ao ângulo, espaço angular, vezes o raio. Cortando isso daqui, eu vou mostrar para vocês o seguinte. Eu estou mostrando para vocês que espaço angular, em uma volta completa,
a gente chama de 2π radianos. Uma volta completa vale 2π radianos. Quando eu dou uma volta completa em uma circunferência, eu estou percorrendo uma distância de comprimento de circunferência. O comprimento da circunferência é 2πr. E uma volta completa, vocês sabem que vale quanto? Quantos graus? 360 graus. E em radianos, a gente fala muito isso. E em radianos vale quanto? Em radianos vale 2π. 2π radianos. Por quê? Porque quando eu jogo esse 2πr dentro da equação, eu corto os raios e sobra aqui o ângulo, o espaço angular percorrido em uma volta completa vale 2π. Lembrando que cada π é 180, em ângulos é 180 graus, tá? Em ângulos é 180 graus. Ou eu tenho aquele π como sendo 3,14. Tá certo, galera? Só tô mostrando isso daqui, ó. Um π radiano é 180 graus. Por que que um π radiano é 180 graus? O ângulo para você conseguir que um espaço percorrido seja igual a um raio, ou seja, um ângulo para você conseguir um rádio, ele é um ângulo de 57,3 graus. Um ângulo onde você consegue um rádio é um ângulo de 57,3 graus. Então, quando você pega esse π radiano e o π vale 3,14, eu estou só explicando, mostrando, desvendando o porquê das coisas. Se eu pegar aqui, ó, 3,14 e multiplicar por um rádio, que é 57,3, eu tenho 180 graus. Eu estou explicando por que um π vale 180 graus. Então, se um π vale 180 graus, 2π radianos valem 360. É 2 vezes 3,14, que é um π, vezes um rádio, que é um ângulo de 57,3 graus. Estou só deixando claro isso para vocês, tá certo? Ó, um rádio, eu tenho um π rádio, 2π rádio. E aí, Rapaz, eu tô desesperado, porque eu já tô pensando na aula que eu vou dar para os boys da outra turma, véio, que eu vou me lascar nisso daqui. Então, eu tenho, ó, na circunferência, eu tenho 0, metade de um π, né, que é 90 graus, um π, que é 180, 3π sobre 2, que é 270, e 2π, que é 360. Mas deu uma clareada aí, Ana? Vocês conseguiram lembrar? Eu estou mostrando isso porque isso é muito legal, você saber o porquê disso. Normalmente, o professor nem fala o porquê disso, né? E pô, que legal isso daí, quando você aprofunda, e, pô, isso é muito importante você saber o porquê disso. Por que um π? Como assim um π rádio? Eu nunca, na minha cabeça, não fazia sentido dizer que um π era 3,14 e, ao mesmo tempo, dizer que um π era 180 graus. Nunca fez sentido isso para mim. Por isso que eu tenho cuidado em passar isso, tá? Quando perfeito, fico feliz demais. Quando você está descrevendo um movimento circular, o objeto em movimento circular, ele tem duas velocidades, que nós vamos chamar de velocidade. Pode ser escalar, ou você também pode encontrar como sendo tangencial. Velocidade tangencial. Deixa eu falar sobre tangente. Vocês sabem o que é uma tangente? Né? Quando eu fazia faculdade, primeiro ano que eu entrei na faculdade, a gente pagou a disciplina de cálculo 1 com o pior professor que existia dentro da universidade, chamado Sebastião. Ele gostava de se chamar de Sabá. Sabá era aqueles cara, tipo, professor muito esquisito. Ele tinha os cabelão assim, e
um bigodão que vinha igual o Leôncio, do Pica-Pau. Ele usava uma pochete de couro, usava uma camisa de botão abotoada toda torta, com metade para dentro das calças, metade para fora. Rapaz, ele era muito esquisito, Sabá. Sabá, professor da universidade, ele andava num cocinha roxo, todo esculhambado. Sabá era uma pré-repada. Sabá, ele era tão louco que ele, um dia, um colega pagava com ele ainda, e aí o colega agoniado, professor, me diga aí se eu reprovei. Eu, professor, homem, tenha calma, depois eu vou ver isso daí. Mas faz o seguinte, o fortão assim, ele, Ricardo, bombadão. Vamos ali me ajudar a empurrar o carro, que o carro tá no prego, tá sem barra, a bateria tá ruim. Aí, Ricardo, bora, professor, ajuda. Aí foi lá, empurrou o carro dele. E aí, professor, minha nota. Professor, homem, relaxa, eu vou ver, digo isso daí. Aí entrou no carro, empurrou, o carro pegou, aí botou a cabeça pra fora. Tu reprovou! E foi embora. Sabá. Esse Sabá era pré-reparo. Sim, mas enfim, quando a gente entrou lá, ele chegou e foi dizer, olha, porque quando você entra na faculdade, as pessoas acham que você tem que saber de tudo, até o que você não estudou. Então ele dizia, porque uma tangente é pá, uma secante é papá. Entenderam? A gente... Entenderam? Você vai perceber que é melhor você dizer que entendeu, principalmente quando você chega, porque na verdade você não vai entender nada nunca. Então ele dizia, uma secante, você vê como faz diferença a forma como a pessoa trabalha. Uma secante é papá, uma tangente é pá. Entenderam? E os caras, meu irmão, e aí a gente se olhava, as primeiras aulas, e ninguém conhecia ninguém. Rapaz, que diabo esse cara tá falando, velho? E pai, e papai, e aí, pra tu entender, pra entender nada, velho. Meu irmão, e aí, bicho? E aí, deixa ele. Rapaz, isso é canto, rapaz, passou isso, eu entrei em 2005. Eu só vim entender o que era pai e papai em 2013, quando eu tava dando aula, aí eu bati no quadro sem querer. Aí eu, puta merda, rapaz, entendi o que Sabá falou. Olha só, você passar 8 anos para entender o que o infeliz falou sobre o que era pá e o que era papá. Aí vamos lá. O que é pá e o que é papá? O que é uma secante? Secante é uma reta que corta a sua circunferência em 2 pontos, ó. Pá, pá. E tangente é uma reta que toca a sua circunferência só em um ponto, ó. Pá. Se esse infeliz tivesse feito esse desenho, todo mundo tinha entendido isso. Ninguém entendeu o que esse cara falou. A gente só vai entender, todo mundo depois, muito depois. Pra você ver como é a pré-repada. Então, secante é uma reta que toca a circunferência em 2 pontos. Tangente, eu estava falando exatamente disso. É uma reta que toca pá, só em um ponto. Então, o que é velocidade tangencial? Velocidade pá. Velocidade tangencial é uma velocidade que o objeto está aqui, ó, sair pela tangente. O que é sair pela tangente? Está rolando a confusão aqui, ó. O moído está rolando, mas eu não vou passar no meio do moído como uma secante. Eu vou sair por aqui, ó, numa tangente, sem passar pelo moído. Pá, tá vendo, velho? Que foda. Então, o que é velocidade tangencial? É uma velocidade pá, é uma velocidade que toca a circunferência em um único ponto. Velocidade tangencial. Ela aponta sempre para fora da circunferência. Quando você está girando uma pedrinha amarrada em uma fita, né, e solta essa pedra, ela vai, se você soltou aqui, ela vai para frente. Depois, lógico, por conta da gravidade, ela vai cair. Mas, dependendo de onde você solta, ela vai ter sempre uma velocidade para frente. Porque a velocidade dela é escalar tangencial, para frente, né? Então, independente de onde você soltar, ela vai percorrer uma trajetória para frente. Não dá para você soltar, estou girando aqui, ó. Não, soltei. Não dá para eu soltar e ela fazer uma volta, né? Não vai fazer isso nunca. Então, se eu soltar lá em cima, ela vai em linha reta. Independente de onde eu soltar, ela sempre vai em linha reta. Tudo bem? Tudo bem? Professor, Hum. não entendi essa última parte da bola, de ela ir pra frente e tal. Pronto.
Quando você está girando, se você estiver girando, pode pegar qualquer coisa, uma chave de moto que tenha um cordãozinho. Se você soltar essa chave exatamente nesse ponto, é aqui que eu estou falando. Esse objeto, ele sai em linha reta. Ele não faz, porque muita gente vai achar que ele faz assim, ó. Não tem condições dele fazer isso. Não tem condições nenhuma dele fazer isso. Na hora que eu solto ele, aqui ele vai para frente, porque a velocidade dele é para frente. Se eu soltar ele aqui, nesse ponto, ele vai para baixo, em linha reta. Se eu soltar ele aqui, ele vai para lá. É sempre em linha reta que esse objeto se move. Uma prova de que a velocidade de um objeto em um movimento circular é para frente é que quando você faz uma curva de carro, fiz uma curva fechada de carro. Se eu soltar o volante, o carro se endireita, que é um problema que muita gente tem assim que está dirigindo, começa a dirigir. Né? O povo vai e faz a curva, aí para voltar, sai voltando bem devagarinho com o volante, se não precisa. Fiz a curva, se eu soltar o volante, ele vai se endireitar de novo. Porque a velocidade do carro, independente do ponto onde ele estiver na curva, ela é sempre para frente. Então, se eu soltar aqui, nesse ponto aqui, estou fazendo a curva, soltei o volante, ele vai se endireitar e eu vou sair em linha reta. Certeza absoluta. Essa velocidade é chamada velocidade tangencial, ou velocidade escalar. E ela é dada por 2, velocidade é espaço sobre tempo. Se eu dou uma volta completa, eu percorri um espaço de 2πr, comprimento de uma circunferência. Então, essa velocidade vai ser um espaço completo, que é uma volta completa, 2πr, sobre o tempo, que é o período necessário para dar uma volta completa. Ou, como eu disse que frequência é o inverso do período, eu posso escrever isso assim, ó. 2πr vezes f. Também dá certo, no lugar de sobre t vezes f. O que é velocidade angular? Velocidade angular é a velocidade de giro. É a velocidade com que um objeto gira e descreve ângulos. Então, a rapidez com que esse objeto está girando ali, eu vou chamar de velocidade angular. Portanto, depende dos ângulos. Velocidade angular é o ângulo descrito por unidade de tempo. Igual a velocidade normal, que é espaço sobre tempo, aqui é espaço sobre tempo, só que o espaço é o ângulo. Mas qual é o ângulo que eu descrevo quando eu dou uma volta completa? Eu descrevo um ângulo de 360 graus. Em π radianos, ele vale quanto? Em π radianos, ele vale 2π. Opa, velocidade angular, desculpa, escrevi errado, tá? Isso aqui é um Wzinho, é um ômega. É tipo uma bundinha, tá? É um ômega. 2π, que é uma volta completa, né? O ângulo, sobre o tempo necessário para dar essa volta completa, que é o Tzão, o período. Ou eu escrevo assim, ou eu escrevo igual ao outro. 2π vezes f. Tudo bem? Dúvidas? Velocidade escalar é 2πr, que é o comprimento de uma circunferência, sobre t, e a velocidade angular é o ângulo. Se é uma volta completa, é 2π sobre o tempo para dar uma volta completa. Perguntas? Perguntas? Nada? Nada, galera. Falem, pelo amor de Deus. O professor pode repetir de novo essa última parte? Eu não entendi muito bem. Vamos lá. Essa velocidade escalar ou tangencial, velocidade, ela é dada por espaço sobre tempo. Espaço sobre tempo. Só que como eu vou dar uma volta completa, lembra, período é o tempo para dar uma volta completa. Se eu vou dar uma volta completa, então a distância que eu vou percorrer, se eu pegar, vocês já viram o comprimento da circunferência, não já?
Se eu pegar uma circunferência, um círculo, e torar ele aqui, ó, e abrir ele, eu posso medir com a régua. Mas se eu não puder torar ele e abrir para medir com a régua, eu posso usar a equação 2π vezes R. 2π vezes R vai me dar quanto vale esse comprimento de circunferência aqui. Então, se eu dei uma volta completa, eu percorri uma distância de 2πr. Então, a distância percorrida foi de 2πr. E eu demorei quanto tempo para dar uma volta completa? Eu demorei um período. Então, a equação da velocidade escalar, ou tangencial, ou linear, é 2πr sobre t. E o que é a velocidade angular? A velocidade angular é a velocidade com que o objeto gira. Se eu estou falando de uma volta completa, eu vou usar a mesma equação. Ó. Velocidade angular é o espaço sobre tempo. Só que qual é o espaço que ele percorre? É o ângulo, né? Em ângulos que eu estou falando. E qual é o tempo que ele demora? Aqui eu botei um φ, mas pode ser qualquer ângulo. Aqui está θ, né? Sobre tempo. Quando eu dou uma volta completa, qual é o ângulo que eu descrevo? 2π, que é 360 graus. E o tempo necessário para dar essa volta? Período. Então, eu estou mostrando como é que eu formei essas equações. Essas duas equações aqui, ó. Isso aqui é tesão. Tá certo? Sim ou não? Certo. Beleza. Notem que existe uma relação entre elas. Vocês estão vendo? Que elas se parecem? A única diferença é que a velocidade linear, ou a escalar, ela tem um R. Ó, esse cara tem um R e esse cara não tem R. A única diferença é essa. Então, dá para eu relacionar essas equações. Como? Ó, esse cara, ó, velocidade linear é 2πr sobre t. E velocidade escalar ou angular é 2π sobre t. Olha, eles se parecem. Eles se parecem muito. Se você perceber, esse cara aqui, ó, ele está aqui dentro, ó. Então, eu posso reescrever essa equação assim, ó. Velocidade é igual ômega sobre R. Eu posso fazer uma relação entre elas duas. Eu estou relacionando as duas equações, a linear com a angular. Sim. Qual é a unidade da angular? A unidade da velocidade angular é o rad por segundo, certo? A unidade da velocidade angular. E a velocidade linear, ou escalar, ou tangencial, é o metro por segundo. Tranquilo? O que essa equação está dizendo para mim? Preste atenção. Se eu fizer vários pontos aqui, ó. 3 pontos. 1, 2, 3. Presta atenção. Eu coloquei 3 pessoas. Isso aqui é uma curva. Vamos dizer que isso aqui seja uma curva. Eu coloquei 3 pessoas para correrem nesse círculo aqui, presos por uma haste aqui. Tem um pau bem grandão que está prendendo aqui, de modo que ninguém consegue correr na frente de ninguém. Todo mundo tem que correr junto. Tá bom? Eles estão correndo aqui. Se eles estão correndo juntos, presta atenção no que eu vou falar. Se eles estão correndo juntos, eles estão girando juntos. Se eles estão girando juntos, quando o primeiro der uma volta completa, o terceiro também vai ter dado uma volta completa, concordam? Se eles estão girando juntos, então eles estão gastando o mesmo tempo para descrever aquele ângulo. Eles estão percorrendo ângulos em tempos iguais. Então eu posso afirmar que a velocidade deles é a mesma, angular. A velocidade de giro, a velocidade com que eles giram é a mesma, porque eles estão girando juntos. Porém,
De acordo com esta equação aqui, ó, a velocidade escalar ou linear, ela depende do raio. Vamos ver se é verdade? Nessa corrida aqui, vocês acham que a velocidade que eles vão colocar, velocidade normal, real, linear, velocidade que a gente conhece, a velocidade que eles vão ter que ter para dar uma volta completa aí, é a mesma para todo mundo? Todo mundo corre com a mesma velocidadezinha? Sim ou não? Quem tem que correr com mais velocidade? O terceiro, o 3. Se a gente considerar pessoas ali, o 3 tem que correr com uma velocidade desesperada para conseguir acompanhar o 1. O 1, ele vai praticamente andar, enquanto o 3 vai correr freneticamente, desesperadamente, para conseguir acompanhar o 1, né? Porque ele está numa distância muito maior. Então, isso prova que, de fato, está correto. A velocidade dele depende da posição dele estar, do raio. Tranquilo? Onde é que eu tenho a aplicação disso, professor? Quando os atletas... Vocês já assistiram, certamente, uma prova de atletismo? Estão chegando os Jogos Olímpicos aí? E vocês já devem ter visto uma prova de atletismo. Quando eu tenho uma prova mais longa, eles largam lado a lado. Desculpa, quando eu tenho uma prova curta, eles largam lado a lado a lado. Por exemplo, 100 metros. Eles largam lado a lado. Porque é só a distância daquela reta, né? Eu tenho que a prova de atletismo, ela tem 2 retas e 2 curvas aqui, ó. Então, eles largam aqui para chegar aqui. Tranquilo, 100 metros. Porém, quando eu tenho uma outra prova, eles têm que largar na curva. Quando eles largam na curva, eles largam lado a lado? Sim ou não? Não. Como é que é a largada quando eles estão na curva? Um larga na frente do outro, né? Mas quem é que larga mais na frente, Arthur? Quem tá Então, por na parte fora? extrema da curva. Quem tá por fora? Sim. Arthur tá dizendo que quem tá aqui, ó, larga nesse esquema aqui, ó. Não é assim? Se eu tô dizendo que é para lá. Tá correto. Por quê? Quando eles pensaram nisso, olha, precisa largar na curva. Mas eu não posso dizer que todos larguem juntos, porque se todos largarem juntos, eu vou partir da ideia de que todos tenham a mesma velocidade. Se todo mundo largar junto na curva com a mesma velocidade, sei lá, 20 km por hora, se todo mundo largar junto, na hora que terminar a curva, tá aqui a curva. Na hora que terminar a curva, o que tá por baixo vai estar mais na frente. Né? Na hora, largou todo mundo junto na curva. O de baixo, ele percorre uma distância bem pequenininha, gente. O de cima é uma distância enorme. Então, eu teria isso. O de fora sairia em desvantagem. Então, é simples. Vou fazer essa conta. Quantos metros o da frente, o de baixo estaria na frente? Estaria, sei lá, 5 metros do segundo e 5 metros, 3 metros do segundo, 3 metros do terceiro, 3. Então, vamos tirar esses 3 metros na largada. Então, na hora que eles vão largar, eles largam com essa diferença no início, porque aí eles vão largar assim, e quando eles terminarem a curva, se eu considerar que todos vão sair com a mesma velocidade, se eu fizer uma conta com todos com a mesma velocidade, quando terminarem a curva, eles vão estar assim. Então, tudo isso é calculado. Beleza? Perfeito isso. Então, isso tem a ver com o movimento circular. Eu vejo meu dinossauro. Vai pegar o seu dinossauro. Da Páscoa. Beleza, galera? Fica claro isso? Dúvidas aqui? Show, né?
Beleza. Vem cá, pai. Dá um oi para os alunos de pai. Não quer não? Tá com vergonha? Quer não? Não, ele não parece comigo, não. Ele parece com a mãe. Então, vamos lá. Quando eu estou descrevendo uma trajetória circular, existe uma força que é sempre responsável, a gente falou de forças, né? Lei de Newton, que é sempre responsável por manter um objeto nessa trajetória circular. Essa força responsável por manter esse objeto na trajetória circular, nós chamamos de força centrípeta. Força centrípeta é uma força que puxa o objeto para o centro e mantém ele nessa trajetória. Ela não existe sozinha, é sempre alguém que faz o papel dela. Por exemplo, se o fio está segurando essa bola e impedindo que a bola saia da trajetória circular, é porque o fio está fazendo o papel da força centrípeta. Quem é a força no fio? Tração. Então, quem faz o papel da centrípeta aqui é a tração. Força centrípeta é dada por força é massa vezes aceleração. Só que a aceleração centrípeta é V² sobre R. Então, força centrípeta é mV² sobre R. Tá bom? Força centrípeta, se eu estou fazendo uma curva com um carro, tem que ter alguma força que impeça que esse carro deslize nessa curva. Tem que ter uma força centrípeta aqui que segure esse carro. Essa força centrípeta que segura esse carro, eu chamo de atrito. Então, o atrito é uma força, é a força que, nesse caso, vai fazer o papel da força centrípeta. Então, sempre alguém faz o papel da força centrípeta, tá certo? E ela é dada por essa equação, mV² sobre R. Sempre alguém faz esse papel. Sim, outra coisa. É comum que vocês ouçam o termo força centrífuga. Por exemplo, uma máquina de lavar, quando ela vai centrifugar, ela joga as roupas para a lateral. Então, e aí o povo diz, isso é a força centrífuga que empurra o objeto para fora. Na verdade, não. Eu tenho uma roupa aqui no meio. Quando a máquina começa a bater, que começa a centrifugar, essa roupa ela adquire velocidade. E eu já falei que a velocidade do objeto em movimento circular ela é para frente. Então, essa roupa, ela vai para frente. Só que ela não tem para onde ir. Então, ela bate na lateral do balde e fica presa na lateral do balde, tá? Então, é a velocidade que esse corpo tem para frente. Não é uma força... Aí a gente chama de força fictícia. Como ela foi jogada, né? A galera sente a necessidade de dizer que houve uma força que atuou ali. Então, a galera chama de força fictícia, força centrífuga. Mas, na verdade, é por inércia. Esse corpo está em movimento, tende a permanecer em movimento. Só que aí ele bate na lateral do balde e fica preso lá. Como quando o carro faz uma curva fechada e você é espremido na lateral do carro. Aí sempre vem, foi a força centrífuga que ele jogou para fora. Não, é inércia. Eu estou com velocidade para frente e eu quero continuar com velocidade para frente, mas o carro fez a curva. Então, eu sou esmagado na lateral dele. Certo? A aceleração centrípeta, e é por isso que fica assim a equação. Tá? Aqui não precisa. Agora, né? Aqui eu tenho uma associação de polias. Isso aqui é importante. Uma bicicleta, a coroa de uma bicicleta é ligada na catraca. Você bota a força no pedal da bicicleta. O pedal da bicicleta vai passar essa força para a corrente e a corrente vai jogar essa força para a catraca. Então, eu tenho um sistema ali
ligado, né, por uma corrente. Que é a mesma coisa de quando eu tenho duas engrenagens encostadinhas. Aí preste atenção aqui, tá? Quando eu dou uma pedalada aqui, presta atenção. Quando eu dou uma pedalada aqui, eu vou fazer a coroa girar. A coroa está grudada no pedal. Então, se o pedal ele dá uma volta, a coroa ela dá uma volta. A coroa vai passar esse movimento, essa velocidade. Lembrem que eu falei que a velocidade ela depende do raio. Então, eu tenho a coroa grande para dar mais velocidade lá na extremidade dela. E aí, quando eu boto muita velocidade aqui, essa corrente que está em contato com ela vai adquirir essa mesma velocidade e vai passar essa velocidade para a catraca. Então, essa catraca, ela tem a mesma velocidade linear da corrente, que é a mesma velocidade linear da catraca. Da coroa, desculpa. Porém, ela é pequena. Se você olhar uma bicicleta funcionando, ela gira muito mais do que a coroa. Por quê? Porque ela é pequena. Ela gira quantas vezes mais, quantas vezes menor ela for. E aí, na coroa e na catraca, a gente trabalha com dentes. Por exemplo, se eu tenho uma catraca com, vou dar um número fechado aqui, sei lá, 60 dentes. Se eu tenho uma coroa com 70 dentes, 60 dentes, e eu tenho uma catraca com 15 dentes, eu tenho uma catraca 4 vezes menor do que a coroa. Então, quando eu pedalar uma vez, a coroa pedala uma vez e a coroa gira uma vez, mas a catraca vai girar 4, porque ela é 4 vezes menor. E aí, isso também acontece aqui. Essa velocidade linear é a mesma, já que estão em contato. E aí eu uso essa relação, ó. A velocidade linear em um ponto, por exemplo, na catraca, é igual à velocidade da coroa. Então, eu pego aquela relação de ômega R e eu vou ter ômega R de A igual a ômega R de B. Isso aqui, ó, é para eu descobrir a velocidade de giro. Qual a velocidade com que A vai girar? Mas eu já dei a vocês uma macete, né? A dica do gatinho, eu já dei. Quantas vezes menor for o raio. Ó, vai ser, se você perceber aqui, uma relação direta entre o raio. Se o raio de B é 10 vezes maior do que o raio de A, então a velocidade de A vai ser 10 vezes maior que a velocidade de B. Nem precisa fazer a conta. É só olhar. Olhou, você já vê. Ah, a velocidade é maior. Por quê? Porque o raio é menor. Beleza? E aí, galera, se vocês têm bicicleta de marcha... Ah, perfeito. Perfeito. Já adiantou, né? Já se ligou. Perfeito isso. Perfeito. Se você tem uma bicicleta de marcha, as bicicletas, normalmente, elas são 18 marchas. Eu tenho 3 coroas. O que é uma bicicleta de 18 marchas? São 3 coroas e 6 catracas. 6 catracas. E aí, quando eu faço, eu posso fazer 18 combinações. 3 vezes 6, eu tenho 18 opções. Quando eu tenho uma bicicleta de 21 marchas, é porque são 3 coroas e 7 catracas. Bicicleta de 24 marchas, 3 coroas, 4 catracas. 27, 3 coroas, 9 catracas, né? Agora estão surgindo bicicletas com cada vez menos marchas, na verdade, né? Eu tenho, por exemplo, bicicleta de 12 marchas, né? Eu tenho só 2 coroas e 6 catracas. Então, eu posso brincar com isso daí. E aí, qual é o legal? Quando você tem uma bicicleta de marcha, para você botar na marcha pesada, você usa qual coroa e qual catraca?
Marcha pesada. Eu uso qual coroa e qual catraca? Se eu disser que a coroa vem aqui, ó, 1 de dentro, 2, 3 fora. E na catraca a mesma coisa. 1 dentro e 6 fora. Qual é o sistema que eu boto? Marcha pesada. Quem sabe? Marcha pesada. Pode botar com os números. Coroa tanto e catraca tanto. Na coroa, o 1 é dentro, o 3 é fora. Na catraca, o 1 é dentro e o 6 é fora. Quem se arrisca? Você não tem bicicleta não, gente, pelo amor de Deus. Gustavo. Isso é o quê? Pesado ou leve, Gustavo? Coroa 1 e catraca 6. Coroa 1 e catraca 6 é pesada? Coroa 1 e catraca 1. Vamos lá. O que é a marcha? Na marcha leve, você pedala muito, né? Ela fica levinha, mas você pedala muito. Na marcha pesada, é difícil pedalar, porque você precisa dar pedaladas cada vez mais fortes, né? É mais devagar a pedalada. Na leve, você pedala muito. Na pesada, você pedala pouco. Quando você vai descer uma ladeira, você bota na pesada, porque você quer ganhar velocidade. Então, o que eu estou fazendo? Para ganhar velocidade, o que eu tenho que fazer? Para ganhar velocidade, eu tenho que fazer a catraca estar grudada no eixo da roda. Então, o número de voltas que a catraca der, a roda dá também. Se eu quero ganhar velocidade, eu vou botar a marcha pesada. Então, eu quero que a bicicleta ande mais. E fazer com que a bicicleta ande mais é fazer com que a roda gire muito mais. Então, para ter uma marcha pesada, para ganhar mais velocidade, eu vou usar a coroa maior que tiver, porque eu quero que ela tenha uma grande diferença. Primeiro, quando eu tenho uma distância grande, eu disse que a velocidade lá em cima é grande. Então, eu preciso ter uma coroa grande para dar uma velocidade grande para a corrente. Entre a coroa e a catraca, porque quanto maior for essa diferença, mais vezes a catraca gira. Então, eu vou botar aqui uma catraca pequena. Porque se eu tenho uma coroa muito grande e uma catraca muito pequena, a catraca vai girar muito. E a coroa fez com que eu colocasse muita velocidade na corrente. Então, a corrente passa muita velocidade para a catraca e faz com que, por ela ser pequenininha, ela gire muito mais. Então, se eu conseguir fazer com que esse cara dê uma volta e esse cara dê 5, cada pedalada que eu der aqui, ele vai girar 5. E a roda também vai girar 5. Ou seja, eu ganho mais velocidade. Agora, se eu quero uma marcha leve, eu pedalo muito. Por quê? Porque na marcha leve eu vou botar como o Gustavo falou. Eu vou botar uma coroa. Tá? Eu estou subindo a ladeira. Então, fica ruim, pesado, né? Para eu subir. Eu vou botar uma marcha leve. Vou botar coroa pequena e catraca grande. Na marcha leve, eu vou botar coroa pequena e catraca grande. Porque aí eles vão ficar praticamente do mesmo tamanho. Então, cada uma pedalada que eu der, a catraca gira uma vez. Ou quase uma vez, né? Um pouco mais do que isso. E aí a roda gira uma vez. Então, a roda vai girar pouco comparado com a da coroa, com o sistema da pesada. Porém, eu não preciso fazer tanto esforço, porque uma pedalada que eu der, eu já faço girar uma vez lá atrás. Então, não preciso ter tanto cansaço para isso, tá? Então, eu fico com um sistema muito mais leve, eu não consigo ter muita velocidade. Fantástico? Dúvidas? Beleza? Gustavo se ligou, né? Depois. Tranquilo. Então, isso é o sistema de coroa e catraca.
na moto, a moto tem um sistema desse. Só que a catraca da moto a gente chama de pinhão. Então, na moto eu tenho a coroa e o pinhão. A coroa fica atrás na moto e o pinhão fica na frente. E aí eu tenho uma diferença bem grande entre eles, entre coroa e catraca, porque eu preciso fazer com que gire o máximo possível, né? Porém, por que não é o contrário, né? Aqui na moto, eu faço força, o motor joga força para girar o pinhão, e o pinhão é como se o pedal fosse aqui da bicicleta. E o pinhão faz girar a coroa. Por que eu não faço o contrário, igual na bicicleta? Porque a moto é pesada. Se eu botar uma coroa grande e uma catraca pequena, né, como na bicicleta, né, e botasse força nessa coroa grande, ficaria muito pesado já fica pesado por ter uma diferença grande entre eles, né? E aí, com o peso da moto, ficaria muito, muito pesado. E é insustentável. Para quebrar, seria muito mais fácil. Então, eu boto um pinhão pequeno que vai girar muito para conseguir girar a coroa pouco. Minha ideia é essa. E aí, eu não preciso ter tanto esforço para girar a roda, né? O esforço, ele diminui. Então, a ideia é que na moto fique o mais leve possível. Por isso que eu boto uma catraca, que é onde eu jogo a força, né? O pinhão pequeno, e eu jogo a força no pinhão que passa pela corrente para a roda, para a coroa que está lá atrás, que é bem grande. Então, sei lá, o pinhão dá 10 voltas e a coroa dá uma volta, né? Gira uma vez. Mas minha intenção é essa, deixar o mais leve possível. Quando a galera quer colocar mais velocidade no final na moto, o pinhão acho que tem 34, 33 dentes. E aí eu troco e boto um pinhão com um dente maior, 34. Só o fato de você botar um dente a mais no pinhão já faz com que a moto tenha mais velocidade no final. Porém, fica mais pesado. Então, para acabar com a embreagem da moto, para acabar com o sistema em si, é muito mais rápido, porque ela fica muito mais pesada. Ok? Aqui eu tenho já uma outra forma de ligar, que é ligados por um eixo. Se eu tenho 2 discos girando aqui, os 2 estão girando juntos. Então, a velocidade de giro é a mesma. Se eu fizer 2 pontos aqui, os 2, como eu tinha mostrado anteriormente, estão girando juntos. Então, a velocidade de giro é a mesma. Lembrar que velocidade de giro é a velocidade angular. Então, posso dizer que a velocidade angular de A é igual à velocidade angular de B. O tempo necessário para eles darem uma volta completa é o mesmo. A frequência de giro deles é a mesma, tá? Então, o que vai mudar é a velocidade linear. Quem tem mais velocidade linear é quem está por fora, porque tem que correr muito mais. Que é aquele brinquedo samba. Quando você vai no samba, sempre tem alguém que fica aqui no meio. E o coitado que está aqui na ponta. Quem está aqui no meio quase não sente essa velocidade de giro, né? Porque ele está no meio, a velocidade de giro é bem pequenininha, quase zero, a velocidade linear, desculpa. É quase zero, né? Ele está tranquilo ali no meio. Agora, quem está aqui, a velocidade é terrível, a velocidade grande. E você fica chacoalhando, fica batendo em tudo. Agora, quem está aqui no meio, não. Quem está aqui no meio está de boa. O cara, olha, o cara é muito bom, ele está lá no meio. Não sabe ele que difícil mesmo era ele ficar em pé aqui. Ó. Manda ele ficar em pé aqui na pontinha, se ele é arrochado, ele não fica nem a pau. Mas lá no meio, qualquer um fica. Porque lá no meio a velocidade linear é quase zero. Eu estou no meio, né? Eu só tenho a velocidade de giro. Então, para eu não acompanhar a velocidade de giro é muito fácil. É só eu botar o pezinho para o lado, vocês deram uma volta completa e eu não dei nenhuma volta, né? Então, é um exemplo disso. A velocidade de giro é a mesma, mas a velocidade linear, que é a que está lá na ponta, é muito maior para quem está lá na ponta. Tranquilo? Olha só essa bicicleta. O cara dá uma pedalada nesse pedal aí, essa bicicleta, ela gira 59 e 10 vezes, né? Não é possível. Olha o tamanho da ignorância desse negócio. Uma pedalada que é tão grande a diferença entre a coroa e a catraca, que o cara dá uma pedalada aí, essa bicha vai bater no outro estado com uma pedalada.
Agora, para subir uma ladeira, ele tá ferrado, né? Pois é, né, amigo? Vou acabar, porque eu comecei um pouquinho mais tarde. Esse é o esquema das bicicletas de antigamente, né? O cara pedalava na roda dianteira, né? E esse movimento era passado para a roda traseira pelo chão, tá? Então eu pedalo, ela anda e o chão faz a roda traseira andar também, tá certo? Não tinha um sistema de coroa e de catraca, né? Então eu pedalava numa coroa muito grande e aqui é como se fosse a catraca. Né? A coroa é a própria roda e a catraca é essa roda pequena. Então tem um sistema parecido também, lógico, vai dar uma diferença de velocidade grande também, né? Tá certo, galera? Então, o que nós tínhamos para hoje era isso. Desculpa passar do tempo, é porque comecei um pouco mais atrasado. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Tudo tranquilo. Valeu, professor. Obrigado pela aula de hoje, viu? Valeu, até Valeu, então, meu querido. Fico feliz demais. Professor, Nossa, Oi. o senhor aí, tudo bom. Igual. vai ter atividade no formulário sobre o conteúdo de hoje? Vai ter, mas eu vou me organizar aqui para Aí. ver como é que eu faço, viu? Aí, no caso, vai ter Kahoot também, porque tem o Kahoot sobre ontem e de aplicação das leis de Newton, e vai ter outro sobre o assunto de hoje também? Tem também. Certo. Obrigada, professor. Por nada. Tchau.